Pronto. Ok. Então, nesse momento, a partir de agora, são 19h10, hoje é dia 8 de agosto de 2024, e a gente está dando início aqui à nossa palestra de análise de edital e montagem de propostas para obras públicas. Então, o foco aqui dessa nossa noite são basicamente 2 horas aí de palestras, né? Para trazer para vocês aí os principais pontos que a gente deve observar na análise de um edital e na montagem de uma proposta para uma obra pública. E quando a gente fala aí de obra pública, a gente está falando de orçamentos de obras, né, voltados aí para a construção de obras públicas, e ele é regido por uma lei. E a gente vai falar aqui sobre os aspectos legais, né? O objetivo aqui não é analisar a fundo a lei de licitações, mas a gente vai trazer aqui para vocês alguns tópicos relacionados à elaboração de orçamentos e montagem e análise de editais com base na nova lei de licitações. Então, a gente vai trazer sim alguns aspectos legais. Vou trazer para vocês aqui também alguns editais, né, para a gente dar uma olhada, dar uma verificada nos editais, as características, as informações que a gente consegue obter quando a gente analisa um determinado edital. Vou trazer para vocês algumas obras que já foram executadas e algumas informações de obras que ainda estão em construção, que foram lançadas e que são exemplos de estudos, né, de editais que tiveram sucesso, que as obras realmente foram adiante, que foram executadas, né? Então, aqui a gente vai fazer um apanhado geral, a gente não consegue se aprofundar muito num período curto de 2 horas, mas para que vocês tenham esse entendimento, né, da importância dessa análise correta de um edital de licitação, até porque a análise correta e a montagem de uma proposta pública para um orçamento de uma obra pública, ele vai estar muito ligado aí ao sucesso na licitação. Então, empresas que participam de obras públicas, né, de concorrências públicas, pregão, enfim, independente da modalidade de licitação, a gente também vai falar sobre isso aqui ao longo dessa palestra. Independente dessa modalidade de licitação, existem várias particularidades que precisam ser analisadas para garantir o sucesso na participação dessas licitações. Porque não adianta de nada uma empresa ter interesse em participar de uma determinada licitação e ela, por exemplo, incluir um documento que não é válido, esquecer de fazer um determinado cadastro que está sendo exigido lá dentro do edital, né? Então, isso vai ocasionar que a empresa não consiga participar da licitação ou que ela seja inabilitada, que ela perca realmente aquela concorrência em função de uma falha ali na análise do edital. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu montei alguns slides aqui para a gente organizar a sequência aqui do nosso assunto, a sequência da nossa palestra aqui durante essa noite. Isso daqui não é um curso, né? É uma palestra, é uma mini aula, só para trazer aí alguns apanhados mais gerais, focados a essa análise de edital. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, o slide que foi preparado. Pronto. Vocês conseguem já ver a minha tela? Sim. Ótimo, maravilha. Então vamos lá, gente. A nossa palestra hoje ela é voltada para esse tema de análise de edital e montagem de propostas para obras públicas, né? A gente está falando aqui, existem licitações de diversos tipos pelo Brasil afora. Compra de alimento, consultorias, tem compra de software, aluguel de carro, compra de combustível. Aqui o nosso foco nessa noite é voltado para obras públicas, né? Não tem nada a ver com compra de material, enfim, não tem a ver com outra área que não seja execução de obras públicas. O meu nome é Fernanda, né? Comecei aqui falando, não falei o meu nome. Meu nome é Fernanda, Fernanda de Souza Schmidt. Nas redes sociais e mais nas minhas assinaturas de e-mail e etc., eu só coloco Fernanda Schmidt. Então, se vocês buscarem nas redes sociais Fernanda Schmidt, LinkedIn, Instagram e etc., vocês vão achar só Fernanda Schmidt, né? Eu não uso ali o de Souza no meu sobrenome. Vou falar um pouquinho sobre mim, vou me apresentar um pouquinho e depois eu vou querer conhecer um pouco de vocês, para entender também
em que direcionamento eu preciso dar aqui ao longo dessa palestra, se eu tenho que focar em mais algum detalhe ou não, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? Então, eu sou de Florianópolis, eu falo hoje, eu estou em Porto Alegre, né? Mas eu sou de Florianópolis, da Grande Florianópolis, sou mãe de 2 adolescentes, sou engenheira civil, formada já há 20 anos na engenharia civil, sou engenheira de custos, especialista em engenharia de custos, eu sou empresária, sou dona de casa, enfim, eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Sou professora também, sou apaixonada pela minha profissão, sou apaixonada por aquilo que eu faço. Eu trabalho hoje, o meu foco hoje é na área de orçamentos, né? Eu vou apresentar um pouquinho aqui do meu currículo em seguida para vocês. Hoje eu trabalho na área de orçamentos, eu tenho uma empresa em Florianópolis, então eu trabalho nessa área de elaboração de orçamentos. E também dou apoio a várias empresas, eu presto consultoria para várias empresas na elaboração de documentação para licitações, né? Então, o foco aqui dessa noite é justamente numa área que eu domino bastante, é uma área que eu tenho bastante conhecimento, até por atuar constantemente nessa área, isso já há muitos anos. Eu comecei a atuar na área de licitações quando eu ainda era estagiária, lá em 2002. Então, eu comecei minha trajetória bem cedo, com 17 anos eu já estava na obra, né? Eu me formei como técnica e eu tinha 17 anos, lá em 97. Então, desde essa época, eu já trabalhava. No início, eu trabalhei em obra e projeto, era o meu foco lá no início, e depois eu comecei a me voltar mais para a área administrativa, para a área de orçamentos, montagem de licitações, controle de qualidade de obra, controle de a gestão realmente de uma obra. Então, eu acabei indo mais para esse foco, né? Como eu falei para vocês, me formei no curso técnico em edificações em 97. Em 2004, março de 2004, foi minha colação de grau lá na engenharia civil. Então, esse ano, em março desse ano de 2024, fizeram 20 anos de formada em engenharia. Fiz algumas pós-graduações aí ao longo da trajetória. Ah, Fiz pós-graduação em engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, fiz também em engenharia de custos e gerenciamento de obras e empreendimentos, e eu tenho essa experiência profissional lá desde 97. Então, são vários anos atuando na área da engenharia como todo. Eu posso falar para vocês que eu passei aí em diversas áreas, tanto em obra quanto em escritório, gestão de qualidade, elaboração de orçamentos, montagem de propostas e etc. E hoje, atualmente, o meu foco é voltado para a área de orçamentos. Então, eu atuo desde 2002 como orçamentista em empresas de construção. Eu comecei como estagiária da engenharia civil e eu atuava dando apoio aos engenheiros na montagem de orçamentos, na montagem das propostas. Eu participava de licitações públicas junto com os engenheiros, né? Ainda como estagiária, eu não era formada ainda em engenharia civil, então já desde essa época ali, desde 2002, quando eu comecei a ter os primeiros contatos com o orçamento, eu já trabalhava montando essas documentações, documentação de habilitação, elaboração de propostas, montagem de composição e assim por diante. Então, eu falo para vocês, né? A trajetória aí foi diversificada no início, mas depois eu acabei focando numa única área, né? Então, atuei aí em empresas de infraestrutura viária no estado de Santa Catarina, uma empresa sul-catarinense, onde eu fiquei ali durante 6 anos, praticamente, como engenheira. Também trabalhei como engenheira de propostas técnicas para uma empresa espanhola aqui no Brasil. Essa empresa hoje já fechou, ela já não está mais aqui no Brasil, mas ela continua ainda em atuação na Espanha. Ah, Também como engenheira orçamentista na empresa aqui do estado de Santa Catarina. Trabalhei junto à Universidade Federal como consultora, né, engenheira orçamentista sênior, trabalhando aí na auditoria de orçamentos de obras de construção de infraestrutura. Ah, Fui responsável por uma concreteira também no estado de Santa Catarina. Atualmente, eu sou coordenadora do setor de orçamentos aqui de uma empresa também de Florianópolis. E sou professora da disciplina de orçamentos para diversas instituições de ensino, inclusive para a PUC, né? Aqui em algumas empresas, por exemplo, na empresa sul-catarinense, na empresa IDP, na empresa Infrasul, eu trabalhava diretamente com essa montagem da documentação para habilitação. Atualmente, eu foco mais elaborando orçamentos, né? Mas a gente também também presto consultoria para algumas empresas que trabalham montando
documentação para participar de licitações. Então, aqui eu falo para vocês, né, a experiência aí nessa área de montagem de propostas, montagem de licitações públicas já vem desde 2002, que foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos. Então, são vários anos aí, 22 anos atuando nessa área de orçamentos e elaboração de propostas para licitações públicas. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês é um pouco desse dia a dia, da convivência, né, da análise de editais, de tudo que foi sendo absorvido e aprendido ao longo desses anos, né, que não são poucos, são vários anos aí atuando na área, e trazer para vocês um pouco dessa experiência, um pouco dessa expertise, né? Tentei organizar todas essas informações e conhecimentos aí dentro desse slide, então não tem muita informação, mas trazendo também os aspectos legais, mas aqui a gente vai ter bastante troca de conhecimento. Então, eu vou deixar um espaço lá no final da nossa palestra, ela está prevista aí para durar 2 horas. Eu vou deixar um espacinho lá no final da nossa palestra para a gente conseguir fazer as perguntas, para quem tem dúvidas, né, quiser fazer alguma colocação, tiver algum questionamento, enfim, a gente vai deixar ali os 30 minutos finais da nossa palestra, 15, 30 minutos finais da nossa palestra para vocês poderem fazer essas perguntas. Então, à medida que eu for repassando aqui as informações, que eu for compartilhando aqui o link para vocês, eu peço que vocês se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, anotem ou escreva no chat, que daí no final eu vou abrir aí para fazer as respostas, tá, pessoal? Ou para quem preferir, depois no final, abrir o áudio, e fazer pergunta, fazer alguma contribuição, vocês podem deixar lá para os últimos minutos e a gente vai estar abrindo esse espaço aqui para vocês poderem fazer as perguntas e tirarem as dúvidas de vocês. Eu atualmente, né, possuo ampla experiência com elaboração de orçamentos públicos e privados em diversas áreas da engenharia, né? Eu atuei no início, né, com edificações residenciais de padrão popular e alto padrão, edifícios também residenciais, né, de padrão popular e alto padrão. Já trabalhei com orçamentos de hotéis, com construções industriais, lojas comerciais e shoppings, né? Já trabalhei muitos anos fazendo orçamentos para reformas de lojas de shoppings, para construção e reformas, independente, né, do tipo de obra. Orçamento de obra de infraestrutura viária, né? Foi um foco ali durante vários anos da minha carreira, da minha profissão aí como engenheiro orçamentista, loteamentos residenciais e industriais, também já elaborei vários orçamentos, né, de loteamentos, barragens e PCHs, né? Aqui de 2021 para cá, tenho atuado forte dentro dessa área de barragens e PCHs na elaboração de orçamentos. Saneamento básico é o foco principal aí da minha atuação nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, eu até diria, né? Como coordenadora do setor de orçamentos da empresa que eu atuo atualmente, né? Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui. Então, o foco hoje principal, né, da minha atuação é em saneamento básico, orçamentos para obras de saneamento básico. Também já atuei elaborando orçamentos aí para aeroportos. Então, vocês podem ver, né? Eu já passei por todas as áreas praticamente da engenharia. Então, e na maioria delas, né, não só elaborando o orçamento propriamente dito, mas também elaborando propostas e montando documentação para participação de licitações. Então, tem, como eu falo para vocês, essa trajetória aí de 22 anos dentro da área de custos, dentro da área de orçamentos, me trouxe essa bagagem, né, para poder compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. O principal objetivo aqui dessa nossa palestra é capacitar vocês para fazer essa análise de um edital, para trazer para vocês os principais pontos que precisam ser observados e quais são os cuidados na montagem de toda a documentação e da elaboração das propostas, tanto técnicas quanto comerciais. E também venho trazer para vocês os principais erros que acabam ocorrendo na montagem dessa documentação e que precisam ser evitados, que a gente precisa tomar esse cuidado, prestar atenção na hora da montagem dessa documentação, porque qualquer erro ocasiona ali numa inabilitação, a empresa já fica fora da disputa, já fica fora da
do processo licitatório. Então, precisa realmente ter muito cuidado, precisa tomar, prestar bastante atenção na montagem, na análise do edital, na interpretação das informações lá do edital, justamente para evitar esse tipo de confusão, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, esses principais pontos. O objetivo aqui é vocês saírem com essa bagagem daqui, né, tentar o máximo aí trazer essa bagagem para vocês, para a gente conseguir realmente sair daqui dizendo, ó, agora eu vou pegar um edital de licitação e eu já sei quais são os principais tópicos que eu preciso prestar atenção para poder montar a minha documentação, para poder montar a minha proposta e aí sim participar com segurança de um processo de licitação pública. Eu queria só entender de vocês, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui. Eu queria entender de vocês qual é a área de atuação de vocês, a formação de vocês. Eu vou pedir que vocês escrevam aqui para mim no chat, de forma resumida. Formação, tracinho, área de atuação. Por exemplo, eu, Fernanda. Fernanda, engenheira civil, é, elaboração de orçamentos, né? Então, só para eu entender se vocês já trabalham nessa área de licitações, se vocês trabalham na área de execução, na área de fiscalização, na área de projetos, só para eu entender, né, um pouco o perfil da turma aqui que está me assistindo nessa palestra. Se vocês puderem escrever aqui para mim no chat, de forma rápida, de forma resumida, só para eu entender o contexto aqui da turma, tá, pessoal? O pessoal já está digitando aqui, vou dar uns minutinhos só para eu entender qual é o perfil da turma. E se a minha internet começar a travar, pessoal, se vocês verem que está ruim a conexão, eu peço que vocês me acionem imediatamente, porque eu estou num hotel aqui em Porto Alegre, e eles falaram que por conta da chuva que está caindo aqui, a conexão não está muito legal. Então, se vocês notarem alguma dificuldade aqui, eu peço que vocês me sinalizem de alguma forma, abram o microfone, me chamam, que daí a gente tenta resolver aqui de alguma forma. A Valéria, engenheiro orçamentista de obras públicas. Legal, Valéria, obrigada. O Marcelo, engenheiro civil de execução de obras. Ótimo, Marcelo, obrigada. Tem mais alguns digitando aqui. A Natália, engenheira civil de orçamento para processo de licitação e também propostas para infraestrutura. Legal. O Marcos é ex-colega do IBEC. Ah, o Marcos, legal, Marcos, legal. Bom tê-lo aqui. Trabalha com obras públicas, privadas e reequilíbrio de contratos. Bacana. O José Araújo, engenheiro civil de planejamento. Obrigada. Mais algumas pessoas digitando. Deixa eu só dar mais uns minutinhos, porque daí a gente já volta aqui compartilhando a tela para mostrar para vocês esse passo a passo, né? Tem alguns aqui que já trabalham com isso, já trabalham com processo para licitação. O pessoal ainda continua chegando. O Roberto, engenheiro sanitarista e ambiental, engenheiro civil, coordenador de engenharia. Ótimo, obrigada, Roberto. Eu acho que só a Cibele que está digitando aqui agora. Só mais um minutinho, a gente já vai compartilhar novamente aqui. O Giovanni, engenheiro civil, planejamento de obras e infraestrutura. Então, a gente tem aqui até agora a Natália e a Valéria, que trabalham com licitações, né? Deixa eu ver. Isso. A Cibele, engenheira de produção civil, gerenciamento de obras públicas. Então, por enquanto, a gente tem dois aqui que estão assistindo a palestra que trabalham com esse processo de licitação de obras públicas, né? Orçamento e licitações de obras públicas. Por enquanto, dos que responderam aqui, dos 14 que estão online, dois trabalham com orçamento de obras públicas. O Jorge também colocou aqui, engenheiro civil, coordenador de obras de infraestrutura. Certo. Então, assim, pelo que eu vi aqui, né, a gente tem dois que trabalham com licitações, então
estão mais familiarizados com esse processo de licitação, com essa análise de edital, com essa documentação que a gente tem acesso quando a gente vai montar um processo de licitação, quando a gente está do outro lado, vou participar de uma licitação pública, o que que eu preciso enxergar, o que que eu preciso analisar, né? Então, tem dois aqui que estão familiarizados provavelmente com esse processo. E aí, para os demais, a gente vai trazer aqui para vocês esses principais pontos, esses principais aspectos que a gente precisa prestar atenção na hora que está participando de uma licitação pública. Até para evitar aí uma inabilitação, para evitar que a empresa não consiga participar dessa licitação em função de algum erro, né, que ela seja desclassificada aí no meio do processo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês novamente e a gente vai voltar lá para o nosso slide. Ok, beleza. Então, tá aqui. O que que a gente precisa saber antes de entrar numa licitação pública, né? Tô lá nas páginas dos órgãos públicos, estou vendo que tem várias publicações de editais, várias oportunidades ali de execução de obras, mas o que que eu preciso saber antes de eu pegar um edital daquele e dizer, ó, eu quero participar dessa licitação? Existem vários tópicos importantes que devem ser analisados no edital de licitações. E a gente vai falar sobre esses principais pontos aqui ao longo dessa noite, ao longo dessa palestra. A correta análise desses editais vai garantir o atendimento àquelas exigências que estão lá naquele edital e evitar a ocorrência de erros, como a gente já falou. Se eu colocar uma documentação incorreta lá dentro do processo, lá dentro da documentação de habilitação, ou se eu montar a proposta em desacordo com aquilo que está lá previsto no edital, a empresa ela vai ser inabilitada e ela vai ser retirada daquela disputa, né? Porque ela não atendeu ao que estava lá exigido dentro do edital. Então, são vários pontos que são importantes de analisar. Não é simplesmente eu pegar, tem uma licitação lá de 100 milhões, eu quero participar daquela licitação. E aí não analisa edital, não analisa quais são as exigências, né, que estão lá previstas no edital. Na hora que vai montar essa documentação, aí faltou um cadastro num determinado órgão público, aí passou o prazo de fazer o cadastro, passou o prazo de impugnação, passou o prazo de análise, passou o prazo de questionamentos. Então, são todas essas informações que precisam ser analisadas antes de a gente entrar numa licitação pública, não somente o valor, né? E a gente vai falar aqui sobre esses principais pontos que a gente precisa analisar antes de entrar numa licitação pública. Existem alguns aspectos legais. Oi, alguém me chamou? Eu acho que não, acho que eu ouvi alguém pode estar com o microfone aberto. Ok, então vamos lá. Existem alguns aspectos legais que precisam ser levados em consideração na hora da montagem de uma documentação para participar de uma licitação pública e até mesmo na análise dos editais. Existia até 2021 uma lei de licitações, que é a 8666, ela foi publicada lá em 1993, então é uma lei que estava bastante antiga, bastante obsoleta, e em 2021 foi publicada essa nova lei de licitações, a 14.133. E essa 14.133, ela trouxe aí diversas inovações e também requisitos que impactam diretamente no processo de análise de editais e também de montagem de propostas para obras públicas. Então, tem alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração nessa análise. Por exemplo, e se eu estiver participando de um edital hoje, em 2024, um edital de uma obra pública, né, numa licitação para uma obra pública, e ela tiver lá, dentre os requisitos legais daquela licitação, lá previsto no edital, o atendimento às normativas conforme Lei 8.900, 8666, né? Poxa, a Lei 8666, ela já não está mais em vigor, né? Ela deixou
ela foi substituída, né? Teve um período ali de transição entre uma lei e outra, né? Foram 2 anos ali de transição entre uma lei e outra, mas agora é válida somente a Lei 14.133. Então, até para mim, né? Como eu trabalhei diretamente com a Lei 8.666, agora com esses aspectos da nova lei de licitações, então tem várias particularidades aí que mudaram em toda a montagem do processo, até inclusive na forma dessa licitação. Acabou invertendo, né? Antes abria a habilitação e depois a proposta, agora, né, alguns processos permitem essa inversão das etapas. Eu posso já iniciar com a proposta e aí depois eu analisar somente a habilitação do concorrente vencedor, né? Então, existem alguns pontos que essa nova lei ela trouxe, né, de alterações, inovações e alguns requisitos que a gente precisa levar em consideração. Então, a Lei 14.133, ela introduziu algumas modalidades novas de licitações e também ajustou regras que existiam lá na 8666 para as outras modalidades que já eram existentes, né, de acordo com a 8666. Então, não foi assim uma reformulação 100% da Lei 8666, teve alguns reaproveitamentos daquilo que estava previsto na lei anterior, né? E reaproveitamentos com alguns ajustes, né, para poder ficar melhor adequado aí para as licitações públicas. Então, antes de começar essa análise, a gente precisa compreender qual é a modalidade da licitação. Por que compreender a modalidade da licitação? O que é modalidade da licitação, né? A modalidade da licitação, ela é o tipo de licitação que aquele edital prevê. Pode ser uma concorrência, pode ser um pregão, pode ser uma tomada de preço, pode ser um diálogo competitivo, né? Então, tem várias modalidades de licitação e que elas diferem entre si da forma de apresentação, da forma de participação da empresa que está interessada naquela licitação. Então, impacta nos critérios de julgamento, nos prazos até de publicação dos editais, e a forma também de participação dessas licitações conforme a modalidade de licitação. Então, por exemplo, num pregão, né? Vou participar de um pregão. Eu sei que eu tenho um valor de referência lá do órgão público e as empresas vão disputando o valor, ou seja, vão baixando o valor até ter o resultado lá o valor melhor classificado é o valor da empresa X. Então, essa empresa agora vai apresentar a proposta readequada e a documentação de habilitação. A concorrência, em alguns casos, não existe essa concorrência como pregão, né? De ir baixando o preço. Você vai lá e apresenta a sua proposta, e aí é feita a análise de acordo com todos os participantes e dependendo da forma de julgamento, né? Aquele que for o menor preço vai ser o vencedor e aí vai ser analisada a documentação, né? Ou então não, vou analisar primeiro a documentação, para aquelas que forem habilitadas, né? Com a documentação correta, aí sim vai abrir o preço para verificar qual é aquele que é o menor colocado. Então, existem diversos tipos de participação, modalidade de licitação, critério de julgamento e etc., que precisam ser analisados. Então, quando eu abro um edital de licitação, eu preciso verificar esses aspectos também referentes à modalidade de licitação, porque isso vai alterar completamente aí a minha forma de participação nessa licitação. Verificar a adequação quanto ao objeto. Como assim verificar a adequação quanto ao objeto? Por exemplo, eu preciso verificar se a minha empresa possui um objetivo social compatível com aquela licitação. Não adianta eu participar de uma licitação, de uma execução de uma ponte, num determinado município, se o meu foco é obras de edificações, por exemplo, né? Porque não é compatível com o dia a dia da minha empresa. Se a minha empresa é focada no ramo de pavimentação, então eu vou participar de licitações do ramo de pavimentação, de infraestrutura rodoviária. Se a minha empresa ela é da área de edificações, então eu vou participar de licitações públicas de acordo com essa área de atuação da minha empresa, né? Então,
E também eu preciso identificar as capacidades financeiras da empresa. Ah, eu vou entrar numa licitação de 100 milhões, mas poxa, será que eu tenho capacidade financeira de suportar essa licitação, né, de financiar essa licitação? Porque querendo ou não, a empresa ela precisa desembolsar um determinado valor até que ela consiga receber. Ela recebeu uma ordem de serviço, ela executa aqueles serviços durante os primeiros 30 dias, 40 dias, dependendo de como é que é a forma de medição, né? Tudo isso está descrito lá no edital. Então, dependendo da forma da medição, enfim, lá pelo 30º dia eu vou fazer uma medição para daí a medição vai para aprovação junto ao cliente, junto ao órgão contratante, depois tem a emissão da nota fiscal, a emissão da fatura, para daí sim ser encaminhado para o pagamento. Enquanto isso, eu estou desembolsando do meu capital de giro. Então, eu preciso identificar se a empresa tem capacidade técnica para entrar numa licitação como essa, porque senão a empresa acaba começando, não tem condições de dar continuidade à execução dos serviços e acaba tomando penalidades, acaba tomando multas, né, e ficando até inidôneo perante o órgão público. Então precisa levar isso em consideração, precisa tomar cuidado também com a questão financeira, se a empresa tem essa capacidade financeira de entrar naquela licitação que ela está pretendendo entrar. Né? E como é que a gente analisa isso? Eu vou verificar, por exemplo, o cronograma físico-financeiro previsto lá no edital, né? O cronograma da obra. Então, poxa, é uma obra de 100 milhões para eu executar em 4 meses. Puxa, vai dar um montante considerável mensal para eu ter que desembolsar para depois eu receber. Eu tenho que colocar o valor na frente para lá na frente eu receber. Será que eu tenho capacidade para desembolsar esses 250 mil, né? Principalmente no primeiro mês até a primeira medição? Então, isso também é uma análise que precisa ser feita. Né? Para antes de eu começar a entrar numa licitação, antes de eu começar a preparar a documentação para entrar na licitação. Preciso também estudar os critérios de julgamento. Esses critérios de julgamento é como a proposta ela vai ser avaliada. Se é do tipo menor preço, por exemplo, um pregão é do tipo menor preço. Aquele que der o menor lance vai ganhar. A melhor técnica, né? Então, eu tenho lá um capítulo da minha proposta que é chamado a proposta técnica. Então, eu vou descrever de que forma que eu pretendo executar aquela obra, aquele projeto, aquele contrato, né? Então, a melhor técnica, existem alguns parâmetros, né, que a gente acaba colocando lá como pontuação, né? O edital acaba prevendo uma pontuação para a elaboração dessa proposta técnica, e aí, à medida que as empresas forem atendendo com atestado de capacidade técnica, equipe, equipamentos, a melhor metodologia executiva e assim por diante, então tem alguns pontos lá, e aquela que tiver a melhor pontuação na parte técnica é que é a vencedora no caso de uma licitação como melhor técnica, ou existe a combinação de ambas, né? Técnica e preço. Então, também esse critério de julgamento, ele precisa ser analisado, precisa ser avaliado, até para entender se é interessante para a empresa, né? E se a empresa tem condições de atender no caso desses critérios de julgamento. Até porque eu atender esses critérios, né, de forma competitiva, tem que estar, eu tenho que estar preparada para poder atender isso, né? Isso está previsto também na Lei 14.133. Precisa ser feita uma análise, né, uma revisão dos requisitos para habilitação. Existe um capítulo lá no edital, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, existe um capítulo no edital que identifica lá quais são os requisitos para habilitação nesse processo. Né? Então, existe uma série de documentos que a gente precisa. Deixa eu só admitir mais um aqui que eu escutei o sonzinho aqui. Existe uma série de documentos que são relacionados lá dentro do edital, num capítulo chamado Documentação de Habilitação, né? Então, eu preciso verificar se eu tenho esses documentos. Se eu não tiver qualquer desses documentos, eu preciso correr atrás desses documentos antes de eu decidir que eu quero entrar nessa licitação. Se é possível eu conseguir esse documento exigido lá no edital para poder participar dessa licitação. Teve uma licitação pública que eu estava estudando na época que eu era engenheira responsável pela concreteira. Era uma licitação pública
execução de umas casas padrão, com placas de concreto, né? Então, a gente estava tentando entrar nessa licitação, e aí, lá como requisito de habilitação, exigia uma certificação num programa de qualidade, né? Um selo estilo ISO, estilo PBQPH, né? O Programa Brasileiro de Qualidade em Obras na Habitação, né? Então, existia essa condição como regra para a habilitação, né? E a empresa não tinha essa condição, não tinha uma certificação na ISO, e estava lá previsto no edital, né, que a empresa tivesse uma certificação, que tivesse uma documentação que comprovasse a qualidade daquele material que a gente iria fornecer para executar aquelas casas pré-fabricadas, né? Então, precisa ser analisado esse requisito do edital. Por quê? Porque se eu decidir, por exemplo, eu vou participar dessa licitação pública e eu não analisei os requisitos, a gente vai estar gastando hora homem, vai estar gastando tempo, né? E tempo é dinheiro. Vou estar gastando recurso financeiro para poder montar uma licitação, e aí, no final das contas, eu acabo não atendendo, eu acabo não tendo condições técnicas para participar daquela licitação. Então, revisar esses requisitos de habilitação é um dos primeiros passos que a gente precisa para poder começar a montar a documentação para participar de uma licitação pública. Precisa entender os prazos e as condições. A gente tem que ficar atento aos prazos de publicação. Lá na lei está especificado, né? Para uma concorrência pública, o prazo de publicação do edital tem que ser de tantos dias. Para um pregão, o prazo de publicação do edital é tantos dias. Lá dentro do edital fala para apresentar recurso, né? Para eu solicitar uma informação, fazer um questionamento, entrar com uma impugnação, caso encontre algum problema, falando aí em termos de lei, de atendimento à legislação, né? Dentro do edital, eu posso fazer uma impugnação, ou seja, eu posso até solicitar a paralisação daquele processo, a suspensão daquele processo em função daquele item. E aí vai para análise junto ao órgão público, mas tudo isso tem um prazo. Não posso hoje entrar com uma impugnação para uma licitação que é amanhã, não tem nem tempo de análise, né? Não posso fazer o questionamento hoje para uma licitação que vai ocorrer amanhã, né? Existem prazos a serem atendidos e tudo isso está especificado lá dentro do edital. Inclusive, os prazos de execução de obra também devem ser analisados justamente por conta dessa análise financeira, da capacidade financeira da empresa de participar desses editais. Também preciso identificar riscos e oportunidades, os riscos envolvidos naquele projeto, né? Eu analisei a documentação disponibilizado lá pelo órgão público, e aí estou identificando que é algo muito específico ou é algo muito particular, né? Qual é o risco de eu conseguir executar esse contrato? Qual é o risco de eu conseguir executar de forma adequada e que me traga lucros, né? Então, isso daí eu tenho que fazer essa diferenciação até na minha proposta técnica. Se eu identifico, né, uma particularidade, a minha empresa é expert naquele tipo de execução, puxa vida, isso pode ser um diferencial, pode ser uma oportunidade, um diferencial para eu conseguir montar uma boa proposta técnica e que vai me dar uma melhor competitividade aí na montagem daquela licitação, né? Então, eu posso utilizar ferramentas, práticas de gestão e etc., para poder identificar esses riscos, dar uma analisada ali no edital, no contratante, se tem risco também de não receber, o risco de execução daquele contrato propriamente dito, né? Dependendo do tipo da obra. Enfim, existem vários parâmetros que devem ser analisados aí para poder a empresa decidir, eu vou entrar nessa licitação ou não, né? Não é simplesmente eu fazer análise financeira e verificar se cabe lá dentro do valor do edital, né? Eu tenho que vários passos que eu preciso identificar para poder tomar a decisão. Vou participar dessa licitação pública ou não? Vou descartar esse edital. Seguindo aqui adiante, os elementos, né, que fazem parte de um edital, né? Quando a gente inicia a análise de um edital, existe uma estrutura básica. Por que que existe essa estrutura básica? Quando a gente compara os editais de licitação, independente do órgão que a gente está analisando, existe uma certa estrutura padrão. Pode até alterar a forma da escrita, pode até alterar a sequência dos tópicos, mas os editais, eles são
muito parecidos um com o outro, justamente por conta de se ter uma lei que precisa ser atendida e dentro dos editais de licitação precisa ter aqueles requisitos legais, né? Principalmente porque a gente está falando aqui de obras públicas, licitações públicas. Então, o edital, ele é o documento que rege essa licitação. Lá dentro daquele documento, do edital e também dos anexos ao edital, está todo o pacote da documentação, né? Então, quando eu trabalho agora, hoje, né, eu trabalho do outro lado, trabalho dentro de uma empresa projetista e a gente dá subsídios para os contratantes montarem essa documentação, esses editais que vão para uma licitação de execução de uma obra pública, né? Só que a minha documentação aqui como projetista tem que estar completa, porque eles só vão formatar, vão colocar nos padrões, vão fazer, né, toda a parte de organização da documentação e vão lançar na praça para licitação. Agora, quando eu estou do outro lado, eu vou participar como empresa executora de uma determinada obra pública, o documento que rege toda essa contratação é o edital. Lá dentro do edital tem que ter todas as informações, ele vai estabelecer condições, vai estabelecer requisitos, as normas a serem atendidas, o valor de referência, na grande maioria dos editais, traz ali o valor de referência, a forma de montagem da proposta, se precisa ter uma proposta técnica ou não, ou se é só habilitação e a proposta financeira, a proposta de preços, né? Então, existem vários requisitos e esses requisitos, eles estão lá estabelecidos dentro do edital, o edital e os seus anexos, né? Que é o conjunto de documentos que vai reger essa contratação. Inclusive, dentro dos editais, existe um capítulo específico para trazer a minuta de contrato. Então, lá dentro daquela minuta de contrato, você já consegue identificar, por exemplo, eu vou precisar medir num determinado período, né? Tenho lá 30 dias de execução de obra, vou medir aqui no 30º dia, e aí tem lá o procedimento, vai para análise, vai para aprovação, para depois voltar para emitir uma fatura, e aí tem tantos dias para poder fazer o pagamento. Então, lá no edital, também tem esse anexo que é um contrato, né? A minuta do contrato, que, claro, vai ser ajustado posteriormente com os dados da empresa vencedora, o valor e etc. Mas lá tem todas essas informações. Então, é importantíssimo, é imprescindível, né? Não pode ser negligenciada essa fase de leitura do edital. É a primeira coisa. Eu já participei de licitações públicas, gente, que as empresas, o que que elas faziam? Elas pegavam a planilha, né? Identificavam lá na planilha, qual é o valor dessa licitação? X milhões. Beleza, interessa para gente. Aí é lá nos atestados de capacidade técnica. Eu tenho esse atestado aqui, eu atendo esse atestado. Ok, beleza. Aí ela ia montar a proposta pública, né? A proposta para participar da licitação pública, ia dando desconto. Vou dar um desconto linear aqui de X% em todos os editais. Não tinha nenhuma análise, não tinha nenhum estudo, não tinha o atendimento às condições financeiras, né? A capacidade financeira, essa análise. Eu vou vencer essa licitação se realmente ela iniciar no prazo correto, eu vou ter que desembolsar X milhões no primeiro mês para poder começar a receber aquele valor dali a um determinado tempo, né? Então, não existia esse tipo de análise. Eu participei já de licitações com outras empresas e nas nossas conversas ali na antessala das licitações a gente acaba tirando várias informações, né? Então, existe isso. Infelizmente, ainda existe isso. E não é a forma correta, né? O edital é o primeiro documento que a gente precisa ler, precisa entender, né? Como eu dou aula de orçamento, eu sempre falo que o projeto é a primeira coisa que precisa ser analisada. E numa licitação pública, além do projeto, claro, eu preciso analisar o edital, preciso verificar as condições, os requisitos de habilitação, as normas que regem, condições de pagamento, medição e etc. Tudo isso tem que levar em consideração, inclusive a cláusula do reajustamento, né? Fernanda, não vi aqui no edital, não previa reajustamento, não previa uma cláusula para reajustamento, né? Então, poxa vida, o edital passou, a execução da obra passou de 12 meses, não prevê uma cláusula de reajustamento, eu estou tendo aí um desequilíbrio econômico financeiro dentro do meu contrato, né? Então, são cláusulas que
tem que estar lá previstos dentro do edital e que precisam estar de acordo com a Lei 14.133 e que também precisam ser analisados lá no início do processo, antes de iniciar aí a montagem da documentação, montagem da proposta para participação nessa licitação pública. Trouxe aqui alguns exemplos, né, de editais, só para mostrar para vocês essa estrutura que é mais ou menos padrão dentre os editais. Essa primeira edital que eu trouxe aqui para vocês, um exemplo, é um edital aqui, aqui não, eu não estou em Santa Catarina, é um edital do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, né, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a CIE. Então, aqui no cabeçalho, ele traz a identificação do contratante, onde é o Estado de Santa Catarina, a Secretaria do Estado, se fosse o DENIT, né, era o governo federal, o Departamento de Infraestrutura de Transportes, se for uma Secretaria da Educação, o governo do Estado, a Secretaria da Educação, e a parte da gerência da licitação, né, se tem um setor específico para gerenciar essas licitações, então tem também indicação da gerência da licitação. Um outro ponto, né, que isso daqui é padrão em todos os editais, alguns editais aqui colocam também endereço, contato, telefone, etc., do contratante aqui no cabeçalho também, né? Um outro ponto que em todos os editais também é comum é a identificação aqui do número do edital. Aqui já identifica qual é a modalidade dessa licitação. Aqui nesse caso eu trouxe para vocês um exemplo de um edital de pregão eletrônico, né? Então ele traz aqui a identificação da modalidade dessa licitação já no início, na página inicial aqui do edital. Aqui, alguns editais trazem, né, a legislação que atende, né? Então, nesse caso aqui, ele é regido pela Lei 14.133. Deixa eu ver aqui, que eu acho que alguém está pedindo para entrar. Aqui. Então, aqui nesse caso, ele traz que esse edital aqui em específico, ele é regido pela Lei 14.133. Aí ele traz outras informações que isso também é comum a todos os editais, é a identificação do número desse edital e o número do processo dentro do órgão contratante, né? Então, alguns editais não trazem aqui no cabeçalho, aqui no título, né? Qual é a legislação que está regendo esse edital, alguns trazem aqui no primeiro parágrafo, né? Então, aqui nesse caso, ele está trazendo os aspectos legais aqui, então, além do atendimento a 14.133, tem algumas leis complementares, alguns decretos, né? Às vezes tem alguma instrução normativa do próprio órgão contratante, algum decreto estadual, alguma normativa estadual, né? Que precisa ser atendido, que está sendo levado em consideração nessa licitação aqui, e que a gente precisa também ter conhecimento dessas instruções, dessas normativas, desses decretos, aqui para montagem também da nossa documentação e análise desse edital. Então, alguns editais trazem aqui um parágrafo inicial, trazendo aqui essa identificação desses aspectos legais também já no início do edital. Outro aspecto, né, outra informação que traz aqui dentro dos editais é a identificação do objeto. Aqui, alguns editais trazem em forma de planilha, né? Então, ali ele traz a identificação do objeto com a data da entrega, a data da abertura, o horário, traz algumas informações aqui, na verdade, com uma formatação diferente, né? Com uma forma de apresentação diferente dentro do edital. Mas essas informações aqui, elas são imprescindíveis em todos os editais. Se eu não tiver essas informações aqui, eu posso entrar com um questionamento, eu posso entrar até com uma impugnação, porque eu não tenho essa informação. Como que eu não vou ter a identificação do objeto dentro do edital? Isso normalmente está na primeira página do edital. Então, a hora que eu abro um edital de licitação, lá na primeira página eu tenho a identificação do objeto. Então, eu tenho aqui, nesse caso, execução dos serviços de manutenção, conservação barra recuperação de rodovias pavimentadas e estradas não pavimentadas sobre a jurisdição da Secretaria de Infraestrutura e etc, etc. Então, aqui, essa identificação do objeto é a mais completa possível.
né? Para quê? Para quando eu ler, a empresa interessada em participar dessa licitação, ler esse objeto, ela vai entender o que é a obra, do que se trata esse edital, sem precisar abrir projeto, sem precisar ler memorial descritivo de projeto, né? Só lendo o edital, ela já consegue saber que tipo de obra que é. Nesse caso aqui, execução de serviços de manutenção de rodovias pavimentadas, estradas não pavimentadas, sobre a jurisdição da Coordenadoria Regional do Vale. Então, para quem é aqui do estado de Santa Catarina, sabe que essa licitação é lá do Vale do Itajaí, né, voltada para essa execução de manutenção nas rodovias. Ponto. Né? Lendo o objeto, eu já consigo entender do que se trata aquela obra sem eu precisar ir lá nos anexos, olhar a planilha, olhar projeto, memorial descritivo, etc. Né? Então, isso aqui precisa estar detalhado de forma suficiente para que quem for ler o objeto consiga entender do que se trata aquela licitação. Aqui ele traz uma observação, que é obrigatório providenciar uma chave de identificação e senha de acesso, né? E ele fala ali em relação ao cadastro, porque esse daqui é um pregão eletrônico, então precisa ter um cadastro aqui no portal de compras do governo do estado de Santa Catarina, nesse caso aqui, para poder participar dessa licitação. E aí ele fala aqui que a data da entrega, né, tem que trazer essa informação dentro do edital. Qual é o prazo limite para entrega, ou presencial, ou de forma eletrônica, dessa proposta, dessa licitação, né? Então, aqui já na primeira página tem tudo isso identificado. Qual é o horário, qual é o limite, a data da apresentação, enfim, independente da modalidade de licitação, essas informações elas são obrigatórias eu ter dentro do edital. Semana passada eu ajudei a minha irmã. Ela tem uma loja de artesanato e ela estava participando de uma dispensa de licitação para a prefeitura lá do município, né? Ela participou de uma dispensa de licitação. E o edital, ele é muito parecido com o edital de obra, né? Ela estava fornecendo uma proposta, era uma dispensa com a proposta com pregão eletrônico também, né? Mas era como forma de dispensa. E aí ela estava participando, até por causa do valor que era muito pequeno, né? E ela estava participando e ela não sabia como montar, porque ela nunca tinha tido familiaridade com o edital de licitação. Então, a hora que eu abri o edital, eu já vi que a estrutura é exatamente muito parecida, né? Não vou dizer que é exatamente igual, mas é muito similar a essa estrutura aqui. Na página seguinte, eu trouxe um outro edital lá de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Passos, né? É um município lá de Minas Gerais. Então, aqui a gente pode olhar que também é muito similar àquilo que a gente já mostrou no edital anterior. Então, aqui no cabeçalho, eu tenho a identificação do contratante, tem aqui que é da Prefeitura Municipal, aqui ele tem o endereço, tem o e-mail, tem o CNPJ, que lá naquela da secretaria não tinha. Né? Aqui tem outras informações, mas também trata da identificação do contratante. Esse segundo tópico aqui, né, é um edital de licitação, também está identificando qual é a modalidade dessa licitação aqui já no início desse edital e o processo administrativo. Né? Tem alguns editais que eu já vi que não trazem esse processo administrativo. Né? Ele não traz o número do processo, mas a grande maioria traz. Tá? Mas o número da licitação, o número daquele edital, o número daquela concorrência, do pregão, da dispensa, etc., etc., precisa ser identificado já no início do edital. Aqui, ele está falando sobre o regime de execução, né? Então, ele está falando que é uma licitação por regime de execução indireta na modalidade de concorrência eletrônica. Ela é parecida com um pregão, mas ela é uma concorrência eletrônica. Então, tem alguns outros aspectos ali, de acordo com a Lei 14.133, que diferem uma concorrência de um pregão, né? O valor da obra, o prazo da publicação do edital, enfim, existem várias informações que diferem de acordo com a lei. E aqui também ele traz os aspectos legais, então ele trouxe a 14.133, que rege esse edital de licitação, e alguns outros decretos, né? Como eu havia falado para vocês, existem, às vezes, alguns parâmetros municipais, estaduais, que precisam ser atendidos, né? Aqui ele traz a data da entrega, então tem a data limite para apresentação dessa proposta, o horário, né, e assim por diante. E aqui ele traz nessa prefeitura de Passo o modo de disputa, é o modo de disputa aberto, fechado.
né? Então, isso tem lá descrito dentro da Lei 14.133 o que que é esse modo de disputa. Então, puxa vida, Fernanda, estou analisando aqui um edital de licitação, não sei o que que é esse modo de disputa, o que que difere, né? Por que que está identificado aqui esse modo de disputa? Vou lá na Lei 14.133 e vou identificar, vou lá procurar o que que significa esse modo de disputa aberto, fechado, né? Então, eu consigo estar fazendo esse casamento das informações, por quê? Porque ele trouxe aqui, dentro dos aspectos legais, o atendimento à Lei 14.133. Então, ela trouxe aí várias inovações no modo de disputa, ela trouxe várias informações aí. é, Deixa eu só admitir mais alguém aqui que estava pedindo para entrar. Então, ela trouxe aí várias atualizações, várias informações, justamente para poder ter aí uma maior abrangência nos editais de licitação. Porque antes a gente tinha a lei dos pregões, a gente tinha a lei das estatais, a gente tinha a lei 8666, a gente tinha a lei do RDC, e tinham várias leis aí que regiam as licitações públicas, né? E aí a Lei 14.133 trouxe aí como objetivo principal unificar essas várias leis, né? Trazendo tudo para dentro da Lei 14.133. Se vocês olharem aqui, esse edital anterior é um pregão eletrônico. Antes existia uma lei específica para que regia aí os editais de pregão eletrônico. Hoje ela está regida pela Lei 14.133, porque ela unificou essas modalidades de licitação. Aqui nesse outro exemplo que eu trouxe para vocês é uma concorrência do tipo eletrônica, também regido pela 14.133, que está aqui nos aspectos legais. E aí, quando a gente vai analisar um edital, né, a gente precisa identificar esses requisitos. Os requisitos, né, eles fazem parte das exigências técnicas e que devem ser cumpridos para que a empresa possa garantir a sua participação na licitação, né? Então, existem exigências técnicas, legais, financeiras e assim por diante, e é fundamental para a elaboração de uma proposta que o participante ele atenda a essas expectativas do contratante, até porque se não atender qualquer aspecto que está lá dentro do edital, ela vai ser inabilitada, né? Ela vai ser tirada ali do certame, ela vai ser tirada da disputa, ocasionando aí a inabilitação da empresa. Pronto, parou o processo ali para aquela empresa porque ela não atendeu uma determinada exigência que estava lá dentro do edital. A etapa de identificação dos principais elementos e requisitos a serem atendidos é essa etapa inicial. A hora que eu vi, identifiquei os aspectos iniciais ali da análise do edital, identifiquei qual é a modalidade da licitação, identifiquei qual é o valor, o prazo de entrega, a data de entrega, identifiquei lá no cronograma físico-financeiro, né? Se eu tenho capacidade técnica, financeira, desculpa, de atender aqueles prazos, se eu tenho essa capacidade de atender a essas informações, né, que estão lá exigidas dentro do edital. Se o objeto daquela licitação é compatível com a área de atuação da minha empresa, né? Aí eu vou começar a analisar esses requisitos, esses elementos que precisam ser identificados. E às vezes, pessoal, ocorrem falhas até por erros na interpretação daquilo que está sendo pedido. O edital de licitação ele precisa ser o mais claro possível, até para evitar esse tipo de situação. Porque se tiver algum aspecto dúbio lá dentro do edital, né, isso vai gerar dúvidas para os participantes daquela licitação, e aí essa falha pode lá na frente gerar problemas para o órgão contratante. Então, dependendo da modalidade de licitação, a estrutura dessas exigências, elas podem diferenciar um pouquinho uma da outra, mas basicamente elas estão estruturadas em documentos de habilitação, proposta comercial e, em alguns casos, a proposta técnica, né? Nem todos os editais têm a proposta técnica, só se tiver a disputa ali por melhor técnica e preço, né? A modalidade ali de disputa for um pouco diferenciada, mas nos editais, basicamente, é documentos de habilitação e a proposta comercial. Então, dentro do grupo de documentos de habilitação, estão relacionados documentos para comprovação da regularidade fiscal, trabalhista, econômica, financeira da empresa interessada em participar dessa licitação. Depois eu vou detalhar para vocês ali quais são os documentos que são exigidos em cada um desses grupos.
A proposta comercial são onde estão relacionados os documentos exigidos para apresentar a proposta de preços, né? Então, isso, de acordo com o contratante, existem diferenciações ali, principalmente nesse grupo da proposta comercial. Os documentos de habilitação, eles são basicamente os mesmos documentos, às vezes diferencia ali em relação aos atestados técnicos, né, atestado de capacidade técnica, e também em relação a um ou outro declaração, a um ou outro documento, mas basicamente são os mesmos documentos que são aqueles que estão previstos lá na Lei 14.133. Na lei, né, 14.133, esses documentos de habilitação para licitação em obras públicas, eles são fundamentais para garantir que as empresas elas possuem as condições necessárias para executar o contrato. Então, dentro dessa documentação, tem lá CNPJ, as CNDs, as documentações, as certidões negativas de débito, para comprovar que a empresa tem condições financeiras, tem saúde financeira para poder participar daquela licitação, né? Então, deve ser analisado cuidadosamente pela empresa que tem o interesse em participar dessa licitação. E até dentro de uma disputa, né? Dentro de uma disputa, eu estou participando lá de uma concorrência pública, eu posso analisar a documentação da empresa concorrente. Ela é aberta para eu participar dessa análise, eu posso impugnar, eu posso questionar, eu posso entrar com recurso, né? Se eu entender que a empresa realmente não atendeu aquele requisito que está lá no edital. Então, eu vou relacionar aqui para vocês agora os principais documentos de habilitação que normalmente são exigidos. Eu estou falando normalmente porque eles diferem de uma licitação para outra, de um padrão para o outro, de um órgão público para o outro. Dentro da habilitação jurídica, o objetivo desse grupo, né, que está lá dentro dos documentos de habilitação, existe um grupo chamado habilitação jurídica. E esse grupo, né, é exigido para comprovar que a empresa está legalmente constituída. Então, eu tenho lá o documento do contrato social, registro comercial, o estatuto, o ato constitutivo, o CNPJ, às vezes está aqui dentro também dessa exigência da habilitação jurídica. Algumas empresas, alguns órgãos públicos exigem o alvará. Enfim, tem uma série de documentos que são exigidos para comprovar que a empresa está legalmente constituída. Aí eu vou participar com a matriz da empresa, eu vou participar com a filial da empresa. Então, precisa ter essa comprovação de que a empresa, tanto a matriz quanto as filiais, ela está legalmente constituída, né? Até porque isso lá na frente pode gerar diversos tipos de problemas. Então, dentro desse grupo de habilitação jurídica são exigidos esses documentos. Um outro grupo dentro dos documentos de habilitação são os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, para garantir que a empresa está em dia com as suas obrigações fiscais e trabalhistas, demonstrando a idoneidade da empresa, né? Então, são exigidos o CNPJ, né? Em alguns casos está aqui dentro desse grupo da regularidade fiscal, as CNDs federal, estadual e municipal, o certificado do FGTS, a certidão trabalhista, né, de acordo com o Ministério do Trabalho, tem uma certidão negativa de débitos trabalhistas também que é exigido. Aqui, em alguns casos, tem algumas declarações também, alguns casos exigem aqui dentro o alvará. Então, varia de um edital para outro, mas basicamente são esses documentos aqui que são exigidos dentro desse grupo da regularidade fiscal e trabalhista. A qualificação técnica é um outro grupo dentro da documentação de habilitação, e nesse caso é necessário essa comprovação da capacidade técnica da empresa para poder executar o objeto da licitação. É como eu falei, não adianta eu, empresa, né, que estou focada aqui no ramo da infraestrutura, querer participar de uma licitação de uma obra, de uma edificação, de um hospital, de um hotel. Eu não tenho capacidade técnica para executar esse tipo de obra. Então, por isso que é exigido essa apresentação dessa documentação dentro dessa documentação de habilitação no grupo de qualificação técnica. Então, aqui é exigido a comprovação de registro dentro dos órgãos, né, de controle ali da engenharia, CREA, CAL, etc.
é exigida essa comprovação dentro, dentro dos órgãos de controle, né? Dentro do CREA, os atestados de capacidade técnica, para comprovar que a empresa executou aquele tipo de obra, executou aquele tipo de contrato e que atendeu, né, às exigências contratuais. Então, existem documentos que são exigidos, não é somente uma declaração do contratante, normalmente a exigência é que aquele documento seja registrado lá dentro do CREA ou dentro do CAL, né, justamente para evitar até burlar, né, essa comprovação técnica, né? Porque se fosse só uma declaração, qualquer empresa pode dar, mas aquela comprovação, ela tem que estar vinculada com uma ART ou um RRT, tem que estar registrado lá dentro do CREA ou dentro do CAL, justamente para ter validade aquele documento. Né? Eu preciso comprovar ali o registro daquela empresa junto ao CREA, junto ao CAL. Os responsáveis técnicos também têm que estar registrados e têm que estar em dia com as suas obrigações. Então, existem lá dentro dos sistemas do CREA, do CAL, né? Um local onde eu emita essa certidão de regularidade perante ao órgão, que eu não tenho nenhum processo administrativo lá dentro, eu como empresa, eu como profissional, como responsável técnico, né? Aqui também. Em alguns editais, eles indicam, né, que a empresa faça uma declaração lá do responsável técnico, que ele aceita, né, ser responsável por aquele contrato, ou então uma documentação, uma declaração de indicação do preposto do responsável técnico, que é aquele engenheiro ou aquele profissional que vai estar à frente daquele contrato. Então, existem várias exigências aqui dentro desse grupo de qualificação técnica, é o que mais difere entre um edital e outro. Aqueles requisitos anteriores ali de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, eles são praticamente comuns a todos os editais. Agora, aqui dentro da qualificação técnica, é um grupo de documentos que precisa tomar muito cuidado na análise. Porque às vezes está lá, a empresa precisa apresentar um atestado com a execução, ou comprovando a execução dos determinados serviços. Às vezes tem um quadro lá com a relação desses serviços que precisam ser atendidos para poder ela participar, para poder comprovar que ela tem capacidade técnica para executar aquele determinado serviço dentro daquele contrato. Né? Então, precisa ser feita essa comprovação da qualificação desses profissionais, mediante a apresentação desses atestados, o registro deles dentro do órgão, né, do CREA, do CAL e etc. E em alguns casos também é exigido dentro desse grupo da qualificação técnica uma relação de equipamentos, uma relação de pessoal, às vezes até é exigido a descrição da metodologia que vai ser utilizada na execução daquela obra e assim por diante. Então, aqui é digamos assim, é o grupo de serviço que mais precisa ser tomado cuidado, porque às vezes assim está lá como exigência de atendimento de um atestado. Às vezes ele não está exatamente escrito como está lá no meu atestado que eu estou apresentando, o que está sendo exigido lá dentro do edital. E isso pode gerar uma falha na interpretação. Né? Poxa, será que esse meu edital aqui, ele é compatível com o que está exigido aqui no edital? Puxa vida, será que o atestado que eu tenho aqui, ele está compatível com o que está exigido no edital? Então, precisa ter conhecimento. Isso, falo para vocês que aconteceu agora, esse mês de julho, finalzinho de julho, estou prestando consultoria aí para uma empresa, a gente está montando a documentação de licitação e a proposta para participar de uma determinada licitação, e gerou essa dúvida, porque tinha uma exigência lá dentro do edital para o atendimento a um determinado serviço lá, eles tinham que comprovar através de um atestado a execução de um determinado serviço, mas ele estava colocando assim muito específico o atendimento, né? E a empresa não tinha no atestado deles exatamente como estava escrito lá no edital, e gerou uma discussão muito grande em relação a se valia a pena a empresa arriscar, né, entrar naquela licitação ou não, em função dessa diferença que tem entre a descrição dos serviços, né, do que estava no atestado e o que estava sendo exigido no edital. E aí, por fim, a empresa entendeu que é o mesmo serviço, né, que é a mesma metodologia executiva, que só mudava um pouco a característica do material, e eles decidiram entrar na licitação. Mas, lá na hora da análise pela comissão técnica, isso pode também gerar alguma dúvida se realmente a empresa tem ou não tem capacidade técnica, e aí ela pode, talvez, até inabilitar a empresa.
E aí, se ela inabilitar, cabe à empresa recorrer e comprovar que é o mesmo tipo de serviço, é a mesma metodologia executiva, só mudou um pouco a característica do material, mas que ela atende, né? Então, são pontos que precisam ser observados, né? Que precisa prestar bastante atenção na hora de analisar um determinado edital para identificar se eu consigo atender ou não aquela exigência que está lá no edital de licitação. E aí tem um outro grupo que é chamado de qualificação econômico-financeira. Aqui é para assegurar que a empresa tem saúde financeira. Não adianta a empresa não ter capacidade financeira para poder desembolsar aquele valor, né? Justamente como a gente estava falando lá no início. É um contrato de 1 milhão, por exemplo. A empresa vai executar isso em 4 meses. Ela tem que desembolsar 250 mil todo mês para poder financiar a execução daquela obra até vir a primeira medição. Então, ela tem que ter saúde financeira para isso e existem alguns documentos que são exigidos para comprovar essa saúde financeira da empresa, né? E capacidade de suportar esses custos da obra até essa conclusão, porque a empresa coloca o dinheiro na frente e recebe depois, coloca o dinheiro na frente e recebe depois, né? Então a empresa precisa ter essa capacidade financeira de suportar os custos de execução da obra até o final, até a conclusão, senão ela vai parar porque não tem dinheiro em caixa para poder suportar o custo de execução da obra, né? Então, documentos comuns dentro desse grupo é o balanço patrimonial, as demonstrações contábeis do último exercício social. Em alguns editais eles exigem, né, eles solicitam o balanço, o balancete, né, dos últimos 3 meses. Então, e aí isso a gente tem que estar sempre em contato aí com o setor contábil da empresa para poder ter esses documentos sempre alinhados, sempre em dia, para na hora de participar de uma licitação a gente não tá com esses documentos aí fora do prazo, vencidos e etc, etc. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. A empresa precisa comprovar que ela não está aí com decreto de falência, senão ela vence aquele contrato e ela já está com um decreto de falência ou de recuperação judicial, e aí ela não tem capacidade financeira de suportar esse custo dessa obra. Precisa, em alguns editais, eles exigem alguns índices, né, para comprovar a liquidez da empresa. Então, tem lá os índices de solvência, liquidez corrente. Então, dependendo do valor daquele edital, dependendo do volume financeiro daquele edital, tem lá umas exigências dos índices. Índice de solvência, índice de liquidez corrente tem que ser maior do que 1, tem que ser menor do que 0,5, tem que ser maior do que 1,5. Então, isso varia um pouco de acordo com o volume financeiro aí desses editais. Alguns editais exigem garantias financeiras, então eu tenho que fazer uma caução, tenho que fazer um seguro garantia, uma fiança, né? Então, dependendo do edital, tem essa exigência lá de garantias de propostas, né? De manutenção daquela minha proposta. Também tem a exigência de cumprir o decreto, né, o disposto na Constituição Federal, desculpa, no artigo 33, desculpa, no parágrafo, no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal, que é em relação à mão de obra, à utilização de mão de obra infantil ou em condições análogas à escravidão, né? Então, isso é algo que é exigido nos editais através de uma declaração de que cumpre ao que está disposto nesse inciso 33 da Constituição Federal, né? Então, nas licitações eletrônicas, essa declaração está lá, a gente precisa só ticar, né, que a gente declara que cumpre esse requisito da Constituição Federal em relação ao trabalho infantil e também as condições análogas à de escravo, né? E aí, alguns outros documentos, seguros e garantias, certidões específicas. Então, dependendo do tipo da licitação, podem ser exigidos outras certidões, outros documentos, algumas licenças, por exemplo, para participação lá das licitações de concreto, né? Da concreteira que eu trabalhei. Eles exigiam que a gente apresentasse a licença ambiental de operação da usina, né? Que a gente apresentasse a licença em dia, justamente para a gente poder participar daquela licitação. Eu tinha que apresentar a licença de operação da usina de concreto. Isso pode ser uma exigência lá do edital de licitação, né? Então, de acordo com a modalidade de contratação, de acordo com o tipo de objeto, né, que a gente tem aí a licitação, pode ser que a gente tenha aí algumas diferenças nesses documentos que são exigidos aí dentro desse grupo dos documentos de habilitação. Mas basicamente são esses.
né? Pode diferir aí de um para outro, mas basicamente são esses. E aí, algumas considerações que são importantes em relação ao atendimento a esses requisitos de habilitação. O primeiro deles é a adequação quanto à modalidade de licitação. Então, eles podem variar de acordo com a modalidade, se for um pregão, se for uma concorrência, e também a complexidade da obra, como a gente já veio explicando aí ao longo desses slides. O prazo de validade. Quando eu vou montar uma licitação, gente, o prazo de validade dos documentos, eles têm que estar dentro do prazo de apresentação da proposta. Eu não posso apresentar uma CND, uma certidão negativa de débitos, eu não posso apresentar uma certidão negativa de débitos vencida, a não ser que eu seja uma microempresa e que eu vá me beneficiar que eu vá me beneficiar daquela lei complementar que tem, que as microempresas elas podem participar de licitações com a documentação vencida e se ela for declarada vencedora daquela licitação, ela pode ter um prazo ali posterior à abertura da licitação, ela tem um prazo ali até a homologação para apresentar aquela documentação válida, né? Mas aqui não são os documentos da regularidade fiscal e trabalhista, são aquelas CNDs, né? Eu não posso apresentar outros documentos vencidos, porque daí isso daqui me leva para uma inabilitação. Então, os documentos, se eu não for microempresa, todos os documentos têm que estar dentro do prazo de validade no momento da entrega da proposta, no momento da abertura daquela licitação. E aí, os critérios do edital, a gente tem que ler. A primeira coisa que tem que ser feito quando eu quero participar de uma licitação é ler o edital. Não adianta eu ir pulando. Eu vou ler só os documentos que são precisos e vou ler a parte da proposta. Puxa, se lá no meio tem algum ponto ali que é importante, eu pulei aquela etapa, pode ser que aquilo ali me leve para uma análise errada, para uma inabilitação, eu entregar um documento incompleto e assim por diante. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre a montagem da proposta comercial. É a parte do documento que vai especificar os custos envolvidos na execução daquela obra, né, daquele projeto, e as condições oferecidas pela empresa, condições financeiras oferecidas pela empresa. A montagem da proposta comercial, ela deve incluir a formação de preços, análise de riscos, contingências e a definição de margens de lucro. Então, para eu montar uma determinada proposta comercial para participar de uma licitação pública, eu tenho que conhecer meus custos, né? Eu estou em consultoria com essa empresa agora, né, que eu comentei com vocês, e a empresa não tem os seus próprios custos, né? Eu perguntei isso para eles ontem e causou uma estranheza, causou um murmúrio, porque que eu perguntei qual é o custo de serviço deles, né? Poxa vida, como é que eles vão montar um custo de uma licitação usando a composição do órgão licitante, né? Poxa, eles têm que ter os custos envolvidos na execução das obras, eles têm que saber isso. Eles têm que saber quanto é que custa para a empresa deles executar 1 metro cúbico de base de brita graduada, eles têm que saber quanto é que custa para executar 1 metro quadrado de alvenaria, porque daí eles vão montar o custo deles, né? E aí vão identificar se cabe dentro do valor daquela licitação pública. Eu não posso usar a base de referência do edital para dizer que aquilo ali é o meu custo. Não é. A minha produtividade pode ser diferente, o custo da minha mão de obra pode ser diferente, o custo dos materiais que eu consigo comprar pode ser diferente, o custo de transporte pode ser diferente. E tudo isso vai impactar lá no final. Então, é crucial que os custos sejam realistas e sejam competitivos e que estejam em conformidade com o orçamento do órgão público. Lá dentro do edital, ele vai ter alguns aspectos falando que o valor não pode ultrapassar o valor do edital. Em alguns editais, ele fala que os valores unitários não podem ultrapassar o valor unitário do órgão público sob pena de inabilitação. Em outros editais, ele fala o valor unitário pode ultrapassar em até 5% o valor do edital, mas o valor total, o valor final, não pode ultrapassar. Então, assim, precisa ser feita essa análise de custo. Não é simplesmente, como eu já vi acontecer inúmeras vezes, não é simplesmente eu pegar o edital, sair dando desconto e dizer que aquele ali é o valor final da minha licitação.
Na grande maioria das licitações, o edital ele traz um preço de referência do órgão público. De acordo agora com a nova lei de licitações, tem alguns editais que estão lançando aí com um orçamento sigiloso, que era similar às licitações do tipo RDC. Então, vai caber à empresa fazer esse levantamento de custos e verificar se cabe dentro do orçamento do órgão público. Né? Quando não tem um valor de referência, você vai levantar o seu orçamento com base nos projetos, com base nas informações fornecidas dentro do edital, e assim verificar se é adequado, se eu consigo participar, se eu consigo ainda ter margem de lucro em cima daquele valor do edital. Na Lei 14.133, né, ela traz. Oi? Alguém me chamou? Deixa eu ver aqui, acho que não, né? Ok, vamos voltar aqui. Então, na Lei 14.133, ela traz alguns requisitos que são fundamentais para garantir a transparência, a competitividade e a execuibilidade das propostas apresentadas. Então, ainda tem esse critério de análise se ele é execuível ou não execuível, né? Então, eu vou destacar aqui as principais exigências de proposta de preço conforme a Lei 14.133. Então, em alguns editais, ele exige o detalhamento da composição de preço, né, justamente para assegurar que os preços que a empresa está ofertando, eles sejam compatíveis com os valores de mercado. Né? Então, tenho lá as planilhas de custos, planilha detalhada, eu preciso apresentar o meu orçamento detalhado para compor todos os custos envolvidos, material, mão de obra, equipamento. Eu preciso apresentar isso de forma detalhada dentro do meu orçamento. Tem alguns editais que exigem não só a planilha orçamentária, mas também exigem uma planilha resumo, exigem as composições detalhadas, composição do BDI, composição do encargo social. Então, existe uma série de planilhas que são exigidas na hora da montagem da proposta comercial e que eu tenho que estar atento, porque se, por exemplo, lá no edital, ele exigiu a apresentação do detalhamento do BDI e eu não apresentar esse detalhamento do BDI, eu vou ser inabilitado, porque eu deixei de apresentar um determinado documento que está exigido lá dentro da proposta comercial. Eu tenho que também levar em consideração essa compatibilidade com o orçamento estimado. Lá dentro do edital, ele normalmente vai falar, o limite é tanto, né? Se o orçamento não for sigiloso, ele vai limitar o valor das propostas ao valor do edital, ao valor de referência do edital. Naqueles editais que não são, que os valores são sigilosos, então eles vão fazer provavelmente uma disputa para chegar no valor, provavelmente nesse tipo de licitação, uma concorrência eletrônica, um pregão eletrônico, e aí, se o orçamento é sigiloso, eles vão fazer aí um modo de disputa e negociar com as empresas para caber dentro do orçamento do órgão, porque eles não vão poder contratar acima daquilo que está previsto lá como verba para para aquela obra. Né? Então, ela tem que ser compatível com o orçamento estimado pela administração pública, as propostas, né, que são manifestamente inexequíveis ou que têm valores excessivamente baixos, existe lá um artigo da lei que prevê até a inabilitação dessas empresas, ou ela tem que comprovar que ela realmente vai conseguir executar com aquele desconto, com aquele valor que ela propôs ali para aquele edital. Existe um critério de apresentação das propostas, né? Justamente para facilitar a comparação. O órgão público ele não pode abrir que cada empresa apresente da sua forma, senão vai ficar complicado até de eles analisarem aí a comparação, fazer uma comparação entre as propostas, né? Então, existe um modelo padrão, existe uma forma de submissão, se vai ser eletrônico, se vai ser e-mail físico, é, 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 existe uma cara, né, de apresentação das composições, da planilha, etc., que deve ser seguido na hora da montagem das propostas comerciais, e tudo isso tem que estar estabelecido dentro do edital. Se não tiver, existe aquele prazo de questionamento. Eu vou perguntar de que forma que é isso? De que forma, né, que eu vou apresentar essa proposta aqui lá para licitação, né? O que está exigindo, né? Tem órgãos públicos, inclusive, que tem lá a coluna com o código, a coluna com a base de referência e assim por diante. A validade da proposta, né?
Existe um documento que normalmente é apresentado junto com a planilha orçamentária, que é uma carta proposta. E lá dentro dessa carta proposta, a empresa identifica o objeto, ela se identifica, coloca os seus dados, dados bancários, né? E ela precisa colocar aqui o prazo de validade dessa proposta. Por quê? Porque normalmente é exigido ali um prazo de 60 ou até 90 dias como prazo de validade dessa proposta para garantir aqueles preços ofertados. Porque senão as empresas, agora eu venci a licitação e eu vi que o meu valor não está muito legal e vou dizer que a minha proposta não é mais válida. Não, eu tenho que manter a minha proposta válida durante esse período de 60 até 90 dias, né, dependendo do que está no edital. E isso está lá descrito no edital. Validade da proposta tem que ser nesse período, ou 60 ou 90 dias, isso vai estar descrito lá dentro do edital de licitação. Então, durante um processo de análise de edital, a gente pode utilizar aí diversas ferramentas para nos auxiliar nesses recursos, justamente para poder auxiliar, facilitar nessa preparação da proposta e evitar a ocorrência de erros, né? Posso relacionar todos os documentos dentro de um Excel, fazer um checklist, ou utilizar uma outra ferramenta, né? Hoje a gente tem a tecnologia para nos auxiliar, né? Essas ferramentas, elas podem ser softwares, podem ser documentos, podem ser qualquer ferramenta que auxilie na organização e montagem de todo o processo. A empresa, às vezes, tem ali as declarações que são padronizadas, já tem lá o cabeçalho a folha padrão da empresa, já tem as informações, a fonte, etc., justamente para tentar padronizar e organizar o máximo possível a montagem dessas licitações, esses templates, esses modelos padrão, para poder acelerar esse processo aí de montagem de uma documentação. E aí, pessoal, eu vou trazer um pouco para vocês aqui os principais erros que ocorrem durante a análise desses editais. E normalmente esses erros, eles estão relacionados aí à leitura e interpretação de um edital, né? Então, se eu estou lendo o edital e eu pulei qualquer página, não, isso daqui não é importante. Às vezes lá tem um pormenor, às vezes lá tem uma pegadinha ou tem um item importante que precisa ser atendido, né? Então, negligenciar essa análise de edital lá no início do processo é, é um passo, assim, perigoso e que pode ocasionar a inabilitação da empresa, porque identificar esses itens, esses requisitos, né, que são exigidos pelo edital, relacionando eles, essas ferramentas que a gente utiliza, relacionar eles através de um checklist, ajuda a gente a evitar esses erros. Por exemplo, né, os principais erros que. Opa, passou uma a mais. Os principais erros podem estar relacionados aí à elaboração de documentos técnicos, coloquei um prazo de validade incorreto, esqueci uma planilha de BDI, de uma planilha de encargos sociais. Isso pode comprometer a habilitação da empresa, né? A proposta está incompleta. Eu tive lá uma proposta técnica, exigiu ali vários documentos, apresentação da equipe, a questão de comprovação de vinculação da equipe, os atestados da equipe. Se a minha proposta técnica ela está incompleta ou eu fiz ela de forma muito genérica, isso também pode gerar aí uma inabilitação, né? Orçamentos acima do orçamento de referência pode me gerar uma inabilitação. Então, implementar esse checklist para revisar os editais, para revisar as propostas, pode ajudar a minimizar essas falhas durante a montagem de uma licitação pública. E aí, os principais erros, né, que já aconteceu, inclusive, com empresas que eu estava participando e que eu também já vi, né, de empresas concorrentes ali, enquanto eu participava da montagem de licitação, vou relacionar eles aqui para vocês. Inserir documentação com a validade vencida. Então, isso é muito importante, identificar a validade desses documentos, deixar de incluir qualquer declaração, ou qualquer planilha, ou qualquer documento exigido no edital, não atender aos requisitos de qualificação técnica, colocar lá um atestado de capacidade técnica que não atenda aquele requisito que está exigido lá no edital. Se ele pediu 100 mil metros cúbicos de base de brita graduada, eu coloquei um atestado com 50 mil, eu não estou atendendo aquele requisito de qualificação técnica, então eu vou ser inabilitado. O objetivo social, o objeto social da empresa identificado lá no contrato social não está compatível com o objeto da licitação. Isso pode gerar uma inabilitação também.
né? Apresentar o documento da matriz, sendo que a empresa que está participando é a filial, né? Ou fazer uma mistura, né, de documentos da filial com a matriz, isso gera inabilitação. Já gerou inabilitação de uma empresa que eu participava, que o capital social da empresa, que estava lá no contrato social, estava diferente do capital social estabelecido lá, identificado lá na certidão do CREA. Isso gerou inabilitação da empresa, porque tinha sido feita uma atualização do contrato, mas não foi feita a atualização lá da certidão do CREA. A empresa foi inabilitada por isso, né? Então, na montagem da proposta de preço, se exigiu apresentar composição de custo detalhada para todos os serviços, e a empresa deixar de apresentar qualquer composição, isso pode gerar uma inabilitação, né? Apresentar valores superiores ao valor de referência também pode gerar uma inabilitação, se isso está previsto lá dentro do edital. Então, essa leitura do edital e a correta interpretação vai indicar a empresa aí para uma futura habilitação, né? E ela vai ter aí capacidade para poder concorrer àquela licitação. Eu vou trazer aqui para vocês alguns estudos de caso, né, de editais que foram bem elaborados e que tiveram sucesso de empresas aí durante a participação de licitações públicas. O primeiro caso aqui é o caso do projeto de infraestrutura de mobilidade urbana lá de São Paulo. Né? Foi um edital para a construção de corredores de ônibus em São Paulo. Ah, se eu não me engano, é EMTU, né, a empresa que venceu essa licitação. Ele foi amplamente elogiado pela clareza das informações, das especificações técnicas, critérios objetivos de julgamento e que também ajudaram a atrair propostas de grandes empresas, inclusive empresas que não eram brasileiras, empresas externas, né? Esse projeto ele foi adjudicado para uma empresa que tem vasta experiência e ela foi concluída dentro do prazo e também dentro do orçamento previsto, beneficiando aí diversos usuários do transportes públicos. Atualmente está em operação pela empresa EMTU, né? Lá do projeto de infraestrutura de mobilidade urbana do Estado de São Paulo. Então, foi um edital muito bem elaborado, muito bem especificado, com critérios de julgamento bastante claros e que possibilitou a execução completa dessa obra. Um outro, né, bem sucedido aí é a construção de unidades básicas de saúde do estado do Paraná. Né? O edital do governo do estado do Paraná para a construção dessas unidades em diversas cidades do estado do Paraná. Ele utilizou critérios claros de qualificação técnica, exigindo atestados de capacidade em obras que são similares a obras como essa, né, do edital. Os investimentos do governo, né, ultrapassam a 82 milhões e somente esse valor nos anos de 2019 a 2020. Então, é um edital robusto, é um edital com valor considerável, né, um valor consideravelmente alto, e que está sendo executado. Né? As empresas estão conseguindo participar, estão conseguindo atender e estão conseguindo executar as obras de acordo com aquilo que está sendo exigido nos editais. O edital também para o programa Minha Casa Minha Vida, né, para a construção de habitações populares dentro desse programa do Minha Casa Minha Vida, né? É um edital bem sucedido, a gente vê aí o Minha Casa Minha Vida sendo executado pelo Brasil afora. Claro que aqui tem algumas controvérsias em função aí da qualidade de algumas obras, né, que foram executadas com esses recursos, né? Então aí tem algumas controvérsias, né? Teve algumas particularidades aí de algumas empresas que executaram obras com recursos aí do programa Minha Casa Minha Vida que realmente não foi aí tão bem sucedido, né? Mas no geral, né, foi um programa aí, está sendo um programa bastante bem sucedido, né? Em função do atendimento aí a redução ao déficit habitacional no Brasil. Então, existem várias empresas que trabalham, né, utilizando esse programa, recursos desse programa, para executar habitações aí para reduzir esse déficit habitacional no Brasil. Tem uma ponte também, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, a construção da ponte estaiada.
ela teve um recurso aí bem alto, ela foi executada dentro do prazo, é uma ponte no Rio Cuiabá, ligando a cidade de Cuiabá à Várzea Grande. Então, ele teve as suas especificações técnicas bem detalhadas, ele exigiu garantias financeiras substanciais para a empresa que fosse participar daquela licitação e que fosse executar a obra, tinha que apresentar as garantias contratuais, garantias de execução do contrato, eram garantias substanciais. Então, a empresa que fosse participar da execução dessa ponte aqui, ela realmente tinha que ter capacidade financeira para poder executar a obra dentro do prazo e com recurso previsto, né? Ela foi construída com sucesso dentro dos padrões de qualidade e até hoje ele é um marco da infraestrutura local. Se eu não me engano, essa ponte foi executada em meados do ano 2000, 2005, eu acho, né? 2004, me corrijam se eu estiver errada, mas é uma ponte aí que já está há alguns anos executada, né? E foi um edital aí muito bem elaborado e que proporcionou a execução dessa ponte aí de forma correta, de forma completa. E aí, resumindo, para a gente poder finalizar e abrir o espaço para perguntas e dúvidas e etc., né? Para a gente poder ter um sucesso na participação de uma licitação pública, é necessário que a gente siga aí alguns passos importantes que iniciam lá na leitura do edital, né? E entendimento das condições de participação. Qualquer dúvida que gerar na hora que eu estiver lendo o edital, que eu for analisar projeto, que eu for analisar planilha orçamentária disponibilizada pelo órgão, eu tenho que fazer um questionamento. Então, por isso que tem que ser feita essa análise lá no início, porque existe um prazo para fazer questionamento. E normalmente esse prazo termina aí alguns dias antes da abertura da licitação, justamente para que a comissão de licitação consiga justificar, consiga responder, consiga acionar o projetista para poder dar uma resposta para as empresas que vão participar daquela licitação. Após a verificação do atendimento a essas exigências, a esses requisitos do edital, deve-se realizar um minucioso estudo aos projetos para eu poder entender que tipo de obra que eu estou participando, né? Memorial descritivo, especificação técnica, até para que eu consiga fazer um levantamento correto dos custos, tanto diretos quanto indiretos, né? E as demais despesas que a empresa tem, os impostos, né, que são relacionados àquela execução em cima das notas fiscais, a margem de lucro que a empresa deseja obter, até para eu conseguir saber se vai caber dentro daquele orçamento aquilo que eu vou gastar para executar aquela obra, né? Então, somente depois dessas análises, identificar, não, vale a pena, né? O meu custo está dentro desse valor do edital, aí sim eu parto para a montagem das propostas, tanto proposta técnica, proposta de preço, a documentação de habilitação, seguindo aquilo que está estabelecido no edital e de acordo com a Lei 14.133, né? E aí eu vou definir de acordo com essa análise de custo que eu já fiz anteriormente, qual é o meu valor mais competitivo possível, para daí sim a empresa ter chance de ter êxito lá na disputa. E aí, com isso, a gente encerra, né, a nossa palestra aqui. Eu vou abrir agora o espaço para perguntas. Aqui tem as minhas redes sociais, o Instagram e o LinkedIn. A gente está abrindo agora, junto com a PUC, essa disciplina, né, de propostas. E a gente vai, dentro da disciplina, dentro do curso, a gente vai detalhar mais, a gente vai fazer práticas, a gente vai abrir edital, né, justamente para a gente conseguir realmente ir a fundo. Saber como é que faz essa montagem, saber como é que faz a análise do edital, como é que identifica os principais requisitos, como é que participa de uma licitação, isso tudo vai ser aprofundado dentro da disciplina. Aqui foi só para a gente ter um panorama geral, essa pincelada geral dos principais aspectos relacionados aí a uma licitação pública. Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento e vou abrir agora o espaço para vocês fazerem perguntas, né? Para quem quiser abrir o microfone, para quem quiser mandar aqui no chat, eu estou vendo aqui que já tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu voltar aqui e eu vou ler essas perguntas e vou responder. O José perguntou aqui, o José Araújo, qual a importância de um jurídico estar envolvido na fase de esclarecimento de editais? Isso é, antes do envio da proposta ocorrer uma equalização jurídica. José, normalmente nas empresas que eu já trabalhei,
nas análises de edital, a gente sempre submetia ao jurídico, até porque tem muita questão legislativa que nós, como engenheiros, às vezes a gente não está por dentro, né? Tem muita interpretação ali dos requisitos legais do edital que é sim muito importante que o jurídico, o setor jurídico da empresa, ele esteja por dentro, ele esteja junto com essa análise, até para evitar que nós, né, com a nossa interpretação que a gente tem do edital, a gente cometa uma falha na apresentação de algum documento, né? Inclusive lá na análise do contrato, das cláusulas contratuais estabelecidas lá na minuta contratual. É importante, porque aquilo ali pode ter algo que vai causar um prejuízo para a empresa, pode ter algo que vai causar um desconforto para a empresa na hora da execução daquele contrato. Então, sim, é importante a participação do setor jurídico antes da apresentação da proposta, justamente para equalizar esse entendimento da apresentação daquela documentação. O José perguntou também: seria um erro na proposta não cita força maior nesse momento climático do país? Afinal, qual a importância desse item estar de uma forma clara em nossas propostas, mesmo não estando sendo citado no edital? Digo isso para que possa garantir uma proteção na fase de execução. Então, José, na verdade, assim, eu estou executando uma obra, ganhei uma determinada licitação pública, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que eu estou hoje aqui em Porto Alegre, né? Teve aquela situação da cheia aqui em maio, né, que foi algo que estava completamente fora de qualquer previsão, de qualquer estimativa, né, que tenha sido feita. E aí o que aconteceu, né? Nesses casos, as empresas que têm esse tipo de contrato, esse tipo de licitação, não estavam prevendo esse acréscimo de custo, de ter que refazer serviço, de ter que refazer, né, determinada obra que já foi executada em função desse aspecto de força maior. Então, nesses casos, José, o que vai acontecer? A gente pode montar um pleito, né? Pode montar uma solicitação junto ao contratante, justamente levando isso em consideração dessa força maior. Porque assim, se eu levar em consideração lá na montagem do meu custo, né? Que pode ser que ocorra um fato de força maior durante o meu contrato, para eu colocar, por exemplo, assim, uma reserva financeiramente falando dentro do meu contrato, dentro da minha proposta, isso pode fazer com que eu não fique competitivo. Mas a lei prevê isso, né? A lei prevê que eu consiga fazer qualquer reequilíbrio econômico e financeiro do meu contrato, levando em consideração esses fatos de força maior, né, que podem vir a ocorrer ao longo da execução das obras. Não sei se te respondi aqui as tuas duas perguntas, José. Professora, Oi. mesmo sem citar, mesmo sem ter escrito isso na proposta? Mesmo sem ter escrito isso na proposta, sim. Entendi. Tá? Porque isso está previsto pela legislação, né? Um fato de força maior que não estava previsto, você, claro, tem que daí ter o apoio do jurídico, você vai ter que entrar com um processo, né, para solicitar esse aditivo de prazo, de aditivo financeiro, justificando esse motivo de força maior. Ok? Certo, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Ótimo. Certo. Pessoal, se vocês não têm, né, mais nenhuma pergunta, mais nenhuma colocação, a gente vai encerrar por aqui, 10 minutinhos antes do horário, né, essa nossa palestra. Eu agradeço aqui a participação de vocês, agradeço, né, a contribuição de vocês e a gente se encontra, né? Vocês têm ali o meu Instagram, o meu LinkedIn, vocês podem me seguir lá nas redes sociais. E a gente permanece aqui à disposição. Encontro vocês para quem for participar do curso, né? Ali da PUC, encontro vocês ali na disciplina de propostas, detalhando um pouquinho mais esse assunto aqui de análise de edital. Ok, pessoal? Desejo a vocês, então, uma boa noite, um excelente descanso e até a próxima, pessoal.